Henrique Souza mandou R$ 5. Cantarelli, não sei se tem algo diferente pra beber hoje, mas você tá com muita cara de campeão da América hoje. Então, Cantarelli, você falou da sua vida, sua carreira, sua família, de tudo. E falar sobre isso aí. Então, Botafogo de futebol e regatas. Não, tá bem. Tá bem. Então, cara, eu vou... acho que é o momento, né? Sei lá, não sei. O que vocês acham? Acho que já passou, já. Quem estava na Argentina, quem acompanhou pela sua narração na transmissão. As ruas de Buenos Aires falam. Assim, o choro, todo ali aquela emoção colocada assim. Sentimento, né? Não é. Você é um profissional assim colossal. E todo mundo tá. Eu vou até contar a história sobre isso aí. Mas assim, tem um além do profissional. Não adianta ninguém aqui. Tudo de chocadeira. Exatamente. Ninguém gosta de futebol eu gosto de todos os tem uma clubes do emoção, mundo. tem a construção. Qual é o seu time? Seleção brasileira. Não existe isso. Tem a construção Torce toda. pô, Tem as suas lembranças de o time também. Mas Tem lembrança de infância. Que a galera ficou me constrói. cobrando é que falta uma frase, né? Uma frase, que é a frase. Eu vou falar, então. É tempo de Botafogo essa frase? Não. Essa é a frase. Eu andei com plano. Eu entrei com um adesivo lá na Argentina. Aí. Então, cara, eu vou falar... Pô, eu sou torcedor do Botafogo. Então, acho que assim, tem muita gente que sabia. Você é Botafogo, né? Meu Deus do céu. Mas faltava essa frase em algum lugar, e óbvio que eu ia falar aqui no Charla. Né? Eu sou bom, né? Bom, imagina. Podcast, fulaninho de tal. Revelou. Aí fudeu a gente. Eu sou torcedor do Botafogo, mas eu queria falar coisas sobre isso, assim. Num primeiro momento, hoje acho que muita gente já tinha ligado, mas no primeiro momento muita gente achava que eu era Flamengo. Pela sua intensidade de... Eu acho que todos os taxistas e Ubers do Brasil acham que você é Flamengo. Isso é verdade. Então, Eu acho que isso é quase unanimidade. sim. Muita gente pergunta pra mim. E isso eu confirmo. Mas ano passado tem muita gente que achou que você era tricolor. Tinha muita gente que achava que eu era tricolor no Ficou passado. decepcionado Tricolor, assim. Ih, achei que você era Fluminense. Amigos meus vascaínos. Cantarelli é vascaíno. Por causa do Vabará, não Vabará. Vai barrar a narração da a penal forma Léo do Jardim Vasco. olha pra mim. É a forma que você encontra pra... Esse é o teu diferencial. Aí, estou imensamente decepcionado. Nossa, Então, assim, ninguém sabia. Que surpresa. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, cara, assim, tem uma frase do PVC que eu uso, assim, não é uma relação, porque assim, a minha relação pro futebol, ela tem o Botafogo, mas ela vai muito além do Botafogo. Eu vou explicar o porquê. Primeiro porque o grande exemplo da minha vida é o meu avô, seu Geraldino, que não está mais aqui, que era jogador de futebol e torcedor do Flamengo. Pai do meu pai, né? Então, assim, e ele que encaminhou toda a família pro futebol, né? Por ter sido jogador e por ter criado um time de futsal onde meu pai jogou, que chama Tupi Futsal, onde eu via jogar depois. Então, assim, e o meu tio, Carlos Eduardo, que é irmão do meu pai, é Flamengo também. E adora futebol. O sonho do meu tio era ser, lá atrás, era ser narrador ou comentarista de futebol. Ele acabou se tornando publicitário na hora de escolher, porque ele já estava numa empresa de publicidade trabalhando. Trabalhou de boy. Boy era entregar coisa, né? Tipo, correspondência, essas coisas. E aí ele preferiu, já estando na empresa, ser publicitário, mas eu tenho certeza que o grande sonho dele era fazer o que eu faço hoje, por exemplo. Então, assim... Então, o futebol, de fato, e daqui a pouco eu vou falar dessa conquista do Botafogo, ele sempre foi a minha vida, sabe? E a minha profissão, ela começa fazendo com que eu entenda que... E eu acho que hoje vocês até entendem mais, por estarem mais nesse... Claro. Por exemplo, ver o Betão de chapéu do Botafogo, né? O cara do Flamengo ficar puto com o Beto. Não vai ficar puto com o Beto. E eu queria pedir uma coisa pra torcida do Botafogo. Eu vou narrar todos os gols, sendo até contra o Botafogo, com a mesma intensidade. Estricnando. E eu vou explicar o porquê. Porque a minha profissão é essa. Então eu tenho um compromisso profissional com quem me assiste ou me ouve. Que compromisso é esse? O compromisso é emocionar quem me assiste ou me ouve. Então, assim, não interessa, porque assim, a emoção de um cara que é do meu time, ela não vale mais do que a emoção de um cara que é de outro time. Então, por exemplo, recentemente, emoção. eu narrei Vitória e Botafogo.
E era um jogo que poderia ter tirado o título do Botafogo. Sim. E eu peço que vocês vejam a narração do gol do Vitória. Gol do Alejandro. Gol do Alejandro e tal, como é que foi, em que intensidade que foi e tudo mais. Que eu até recebi muitos elogios por isso, né? Por ter narrado o gol do Vitória dessa forma. E é uma questão de entrega. Na rádio, você faz narrar daquele jeito, que a entrega é do Rio. Sim. Então você vai estraquinar no gol do time do Rio e o gol do time de fora não. Eu vou contar uma passagem. O primeiro é uma entrega nacional. Então, Isso, por exemplo, pra quem não sabe, por exemplo, meu Instagram hoje é uma fonte de renda pra mim, né? E óbvio que, tipo, eu poderia, não, eu vou continuar isento, estou assumindo o meu time, que é o Botafogo. Por exemplo, muito provavelmente, se o Botafogo for campeão brasileiro, eu vou narrar a Supercopa do Brasil. Se o Flamengo for campeão, eu vou narrar de uma forma que o torcedor do Flamengo acha que eu sou Flamengo. Essa é a minha profissão. Igual você escolhe medicina, você não vai escolher o paciente, né? Você A escolhe... índole do paciente, né? A engenharia, Advogado. você não vai escolher para qual empresa você pode ser contratado. Eu sou narrador de futebol profissional. Essa é a grande paixão da minha vida. E a grande paixão da minha vida, porque assim, por exemplo, teve um relato uma vez que me emocionou de um torcedor cego do Flamengo. E ele falou que, pelos ensinamentos que eu recebi do Zé Carlos Araújo, eu consigo ter uma narração descritiva. Que é Posiciona algo o cara no difícil, jogo, que é né? posicionar o cara no jogo. Então, assim, e os deficientes visuais, eles conseguem ouvir o jogo comigo, porque tem essa o rádio é um característica da parceiro, narração. né? Do deficiente Eu não visual. vou abrir mão de tocar o coração de torcedor rubro-negro, de um torcedor vascaíno, torcedor corintiano, palmeirense, tricolor, porque eu não vou abrir mão de fazer isso. Porque isso é intangível, é algo um poder muito grande ter a minha profissão, que é de conseguir emocionar. E a emoção de um não vale mais que a emoção do De outro. controlar o Calage no free shop, ele olhou pro Cantarelli e já começou a chorar, pô. Fernando Calage. Então, assim, não, TV de clube. Já fui, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu já fui convidado a trabalhar na Flá TV. Um tempo atrás. Muito tempo atrás. Aí, quando chegou na reta final, perguntaram ao meu time. Eu trabalharia na Flá TV, como trabalharia na Botafogo TV, como trabalharia na Vasco TV, como trabalharia na Flu TV, porque pra mim é uma função. É uma função. Eu posso até explicar, por exemplo, você acha que quantos jogadores do seu time torcem pelo seu time? São torcedores do seu time. Pouquíssimos, para não dizer nenhum, às vezes. Vamos pra comissão técnica? Mesmo os que vêm da base. Técnico, médico, massagista, enfim, profissionais de educação física, análise de desempenho. Quantos torcem desde pequeno, pelo seu time? A gente viu agora a questão do Gabigol. Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele não é Flamengo, pô. Como é que você sabe disso? Porque ele é de São Bernardo do Campo. É óbvio que ele não é Flamengo. Ele é algum time de São Paulo. Qual é? Não sei. O Luiz Henrique pode ser ou não Botafogo? É cria do Fluminense. Cria do Fluminense. Mas também não é porque é cria que torce pelo Fluminense. Exatamente. Pedro é cria do Fluminense. E torce pelo Flamengo? Torce pelo Gerson? Flamengo. Agora, no Flamengo, o Arrascaeta é Peñarol. Pero, Quais jogadores do Flamengo torcem pelo Flamengo? Pedro, Gerson. sabe? O técnico torce hoje, que é o Felipe, mas o Tite não, né? Como o Jorge Jesus não. E você vai assim, rareando. velho, Arthur Jorge não é Quantos Botafogo? jogadores Não é botafoguense. do Vasco torcem pelo Vasco? Provavelmente o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira. Alex Teixeira, Souza. Verrete é Vasco? Não. Chega, Então, assim, Belgrano, inclusive. A comemoração dele é homenageando E o cara vai Belgrano. deixar de fazer um gol e comemorar pra caralho, porque... Pelo contrário. Até contra o seu próprio É clube. que o torcedor ele tem que É entender. exatamente o que eu disso nunca que vou você deixar de fazer. O torcedor tem que entender que nessa conversa toda, ele é o torcedor. O resto é profissional. Ó, o Manuel E Diniz isso mandou deixa de aqui. ter emoção. Até hoje ouço a transmissão do pênalti do Rodinei Copa do Brasil de 2022. Continue assim, parabéns pelo Botafogo. Isso Pô, marca, né? esse é um elogio que eu acho que... Eu vou contar uma coisa aqui. No ano passado, eu narrei o gol do Bruno Henrique contra o Botafogo, quando começa Que o a Laje pede tragédia. pra sair, quase. E eu tava falando, meu Instagram é um... hoje é um... Como se fonte chama? de renda. Fonte de renda, né? Eu perdi quase 3 mil seguidores, torcedores do Botafogo. Porque eu narrei o gol com a emoção de sempre no Nilton Santos contra o Botafogo. Então, assim, o gol do Bruno Henrique que tirou ali quase a possibilidade de título e tudo mais, enfim. Não tirou a possibilidade de título, mas foi uma, né, foi um golpe ali. Era a primeira derrota em E casa. recebi do uma Botafogo. ameaça de um torcedor do Botafogo. Nunca vou me esquecer disso. Se você estiver caminhando pelo Nilton Santos, toma cuidado e tal, sei lá o quê. Sacou? Desse não tipo, morre. assim. Então Eu só tô falando isso porque, assim,
Isso tudo que tá... Tanto o título do Botafogo como tudo isso que a gente viveu mostra que o futebol é muito mais que isso. Lógico. Exatamente. E eu tô falando hoje que eu torço pelo Botafogo e eu espero que as pessoas não analisem o meu trabalho pelo que eu estou falando agora. E que os torcedores do Botafogo entendam que sim, eu me emocionei, sim, eu chorei demais esses últimos 5 dias, não aguento mais chorar, já chorei de novo agora aqui. Então, assim, sim, eu me emocionei por causa de ser Botafogo e me emocionei com o meu trabalho, cara. Eu tava narrando final de Libertadores, sabe? Pelo desfecho. Possivelmente até mais pelo trabalho do que pelo Botafogo. Claro, com tudo dando certo e tudo E mais. você começou a contar a história da sua família, aí chegou no seu pai. Seu Não, pai... e assim, minha mãe é Flamengo, e meu pai é Botafogo, e meu avô é Flamengo, meu tio é Flamengo. Seu pai disse que foi Meu escolhido. irmão é né? Botafogo, assim, mano, sabe? Meu pai, por exemplo, a questão do Botafogo vem pelo meu pai. Meu pai, não sei por que motivo ele é Botafogo, porque o pai, o irmão, todo... E ele escolheu o Botafogo pra torcer e passou isso pra mim e pro meu irmão, né? Escolheu não, foi escolhido. Ele Escolheu botar foi ênfase escolhido. nisso, inclusive. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.